Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas, certo? Essa é a nossa segunda videoaula, sou o professor João Henrique de Ciências, sétimo ano agora, beleza? Vamos lá então. Na nossa última aula, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre os vírus, né? Um assunto pertinente para tudo que vem acontecendo aí na nossa sociedade nesses tempos. Falamos da estrutura do vírus, o que ele pode causar no nosso corpo, do que ele é composto. Falamos das nossas defesas naturais, anticorpos, o que são anticorpos, antígenos. Aprendemos a diferenciar anticorpo de antígeno. Beleza? Então hoje a gente vai continuar um pouquinho não, nós vamos continuar falando sobre os vírus, só que para isso nós vamos começar falando aqui de como o nosso corpo e a ciência agem para combater os vírus ou as defesas do nosso corpo e da ciência e da tecnologia em relação aos vírus. Para isso, pessoal, a gente vai começar na apostila de vocês, na página 71 agora, beleza? Que a partir de agora, eu já aconselho a vocês que leiam essas páginas após a videoaula, a partir da página 71. Hoje nós vamos aqui, ó, da página 71 até a página 77. Beleza? E aí depois, na nossa terceira videoaula, nós vamos falar sobre as bactérias. Então hoje a gente vai focar diretamente nos vírus e vamos lá então falar sobre os vírus, a ciência, a tecnologia e as defesas do nosso corpo em relação ao vírus. Como a gente já falou, os vírus eles podem causar as doenças no nosso corpo. Mas não existe tratamento, existem medicamentos que podem combater esse vírus? Existem. Alguns medicamentos que são chamados de antibióticos, eles combatem os invasores do nosso corpo. Porém, os antibióticos não vão possuir efeito nenhum em relação aos vírus, certo? Os antibióticos só vão ter efeito no nosso corpo contra bactérias. Então, os antibióticos só vão combater as bactérias do nosso corpo, as invasoras, não vão combater os vírus. Alguns remédios que combatem os vírus são chamados de antivirais. E o que nós temos para combater alguns vírus que nós já conhecemos são as vacinas. O que são as vacinas? As vacinas nada mais são do que o vírus, lembrando que o vírus, no caso, ele vai ser o agente invasor, então ele é chamado de antígeno, certo? Esse antígeno enfraquecido que vai ser colocado no nosso corpo para que o nosso corpo crie aquelas células defensoras e as deixe armazenadas. Para que ele vai fazer isso? Para que quando algum outro vírus voltar a aparecer no nosso corpo, esse mesmo vírus, lembrando que cada antígeno é específico, um antígeno não vai combater dois vírus diferentes. Então, se esse mesmo vírus voltar a combater a entrar no nosso corpo já vai ter as células de defesa. Então, essa defesa do nosso corpo vai acontecer de uma maneira mais fácil, mais eficiente e mais rápida. Beleza? Existem vários tipos de vírus. Aqui na apostila de vocês, ele dá o exemplo do vírus da herpes, o vírus da gripe, o vírus da AIDS. E no finalzinho aqui da nossa videoaula, nós vamos falar especificamente de algumas dessas doenças. O vírus que transmite a raiva também, certo? Então, as vacinas vão servir de prevenção contra os vírus. Antibióticos vão prevenir contra as bactérias e a vacina vai prevenir contra o vírus, beleza? Então tá bom. Aqui também um exemplo muito interessante que a apostila traz para a gente é sobre a poliomielite.
Essa poliomielite, ela é conhecida como a paralisia infantil, e graças à campanha de vacinação de muitos anos, essa doença foi completamente erradicada do Brasil, ela não existe mais no Brasil. Só que as crianças de até 5 anos ainda têm que continuar se vacinando, por quê? Porque como o vírus ainda existe no mundo, ele pode chegar aqui no Brasil. Então, é muito importante a vacinação, sempre deixar isso bem claro. Beleza? Então tá bom. O que mais que a gente vai ver aqui dessa parte? Falamos sobre os vírus, certo? Então tá bom. E a vacina, ela é considerada um tratamento preventivo, certo? Ela é um tratamento de prevenção. Então, ele é um tratamento preventivo porque vai prevenir que a doença chegue até nós. Beleza? Até aí, pessoal? Então tá bom. Agora, relacionado ao vírus e à nossa saúde, já estamos agora no tópico 4 da página 73 da nossa apostila. O que esse tópico 4, o vírus e a nossa saúde, fala para a gente? Nesses últimos meses, vocês devem ter ouvido falar muito na palavra pandemia. Pandemia, uma palavra forte, né, que ela chama a nossa atenção. A pandemia, ela acontece numa escala global. Olha aqui traz a definição. Quando a doença se espalha por muitos lugares do planeta. É chamado de pandemia. É escala máxima, escala global. Só que existem outros dois termos para se referir a quando as doenças estão se espalhando por determinadas regiões. Que são menores do que pandemias, que são as epidemias e as endemias. As epidemias ocorrem em algum lugar, em determinada região, que só está acontecendo naquele lugar e não está se espalhando para outras regiões. Quando uma doença só ocorre em um determinado lugar e não está se espalhando, a gente fala que está tendo uma epidemia daquela doença em um determinado lugar. Se durante muitos anos se passarem e aquela doença não foi controlada e sempre está acontecendo ali naquele lugar, a gente fala que ela já passou de uma epidemia e é uma endemia, que ela está sempre acontecendo naquele lugar. Então, nós temos epidemia, endemia e pandemia. Epidemia vai ocorrer num determinado lugar, numa determinada região, sem se espalhar por outros lugares. Endemia vai ser quando essa doença persiste por vários anos em uma região e afeta um número relativamente grande de pessoas, e a pandemia, quando essa doença começa a se espalhar em escala global, que é o que nós estamos tendo agora, por exemplo, com o Covid-19, o coronavírus. Falando nisso, lavem bem as mãos, se cuidem, certo? Então tá bom. Pessoal, agora... Certo? Então, nós temos que saber diferenciar esses três termos, beleza? Epidemia, endemia e pandemia. Tudo certo até aí? Então, beleza. Vou trazer agora para vocês 3 doenças que ocorrem no Brasil, principalmente no Brasil, e que são causadas por vírus. A gente vai falar um pouquinho delas para vocês conhecerem um pouquinho dessas doenças, saberem as medidas que podem ser tomadas para se prevenir essas doenças, certo? E combater muitas vezes o vetor, o transmissor dessa doença. A primeira doença que a gente vai falar é a dengue. A dengue ocorre aqui na nossa cidade, ocorre em outros lugares do Brasil. Ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, certo? Pela picada desse mosquito. Onde que esse mosquito vive? Em regiões de água parada, que tem água parada, que ele vai lá e bota os seus ovinhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui na página 74 da apostila de vocês, olha só, vou até tentar mostrar aqui. Ele tem essa tabelinha aqui, uma tabelinha muito bacana, falando pra gente os meios que a gente consegue se proteger da dengue. Muito interessante, dar uma olhada aqui nessa tabelinha. Beleza?
Outra coisa, outra doença que a apostila traz pra gente, a raiva ou hidrofobia. Hidro vem de água e fobia vem de medo. Porque as pessoas, ela também é uma doença causada por um vírus e quem é atingido por esse vírus começa a ter uma série de dificuldades, entre elas de conseguir tomar água. E elas, assim como a dengue, são doenças fatais que, se não forem tratadas, podem ser levadas, pode levar a pessoa ao óbito, beleza? Então, todas elas causadas por um vírus e principalmente a dengue, que é mais comum do que a gente imagina. Agora, nos noticiários, nos jornais, nós só vemos muita notícia falando do coronavírus, mas a dengue, ela é uma doença que nós temos que ficar sempre atentos com ela. E como ela é transmitida? Como ela também é causada por um vírus, mas esse vírus precisa do mosquito, a gente tem que combater o mosquito, que aí o vírus não consegue se espalhar. E esse mosquito, a dengue, a Aedes aegypti, a gente pode combater. Por isso que eu estou falando para vocês olharem essa tabelinha aí da apostila de vocês. Beleza, pessoal? Então, por hoje, o que eu vou falar para vocês é isso. Nós paramos aqui na página 74 da apostila de vocês, trouxemos uma série de curiosidades sobre os vírus, beleza? Eu aconselho a vocês a lerem essas páginas, a página 71 até a página 74, que é a tabela que eu falei para vocês, que é uma tabela muito importante. E aí, na nossa próxima videoaula, nós vamos terminar falando sobre a AIDS, que também é uma doença transmitida por um vírus. E depois, rapidamente, que nós comentarmos sobre isso, nós vamos inserir o assunto das bactérias, falar a diferença das bactérias pelos vírus, vamos conhecer algumas doenças bacterianas, vamos ver se elas só fazem mal para o nosso corpo, para o ambiente, ou se elas podem ser boas para a gente. Beleza? Então, pessoal, é isso. Bons estudos a todos e a todas e até a nossa próxima videoaula.